Amém. Bem, hoje nós Louvado vamos seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos iniciar a nossa reunião, mais uma reunião pela misericórdia do Senhor, que nós temos a possibilidade de nos reunirmos aqui diante dos pés do Senhor, né? Para que possamos aprender junto. Hoje estamos com a presença aqui, com a presença maravilhosa aqui do nosso amado evangelista Isaías Santos. Esse nome é bonito, Isaías Uhum. Santos. Então, seja bem-vindo. Com certeza virão outras pessoas. E eu iniciaria com a oração, pedindo ao Senhor para que Ele possa estar conosco nessa reunião, Jesus. Fique conosco aqui nesse momento de comunhão, momento de ensino, que toda a atenção seja voltada para Ti, que toda dúvida, toda falta de atenção seja jogada por terra em nome de Jesus, que possamos estar aqui atentos ao que será falado aqui nesse lugar, que Teu Espírito Santo possa nos abençoar, nos guardar, fazendo com que nossos ouvidos, nosso coração seja terra fértil, para que nós possamos aprender e, principalmente, Pai, colocarmos em prática o que nós aprendemos aqui, divulgando, ensinando aqueles que ainda estão sem esse conhecimento, com toda a humildade, sem soberba, porque nós queremos cada dia mais nos aprofundarmos na Tua palavra. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Por favor, irmão, pode ler, por gentileza. vamos ler o texto da Teologia Popular de Jesus, número 13, né? O tema é Acabaram-se as desigualdades. Nas reuniões anteriores, vimos que Jesus disse e com certeza chamaram a nossa atenção. Concretamente, surpreendeu-nos saber que Jesus não fundou uma religião, nem fundou a igreja. Por isso dissemos que o cristianismo não consiste em assistir às cerimônias da igreja, porque acabou o seu tempo. O cristianismo não consiste em cumprir normas e mandamentos, porque acabou-se a lei. E então, o que os cristãos têm a fazer se querem ser cristãos de verdade? É o que vamos ver nesta reunião. Nota importante: antes de explicar o texto do Evangelho de Lucas, é necessário dizer algo sobre o título deste tema. Falamos aqui de desigualdades, não de diferenças. As diferenças não terminarão nunca, ao passo que as desigualdades podem ser suprimidas, sendo possível, portanto, acabar com elas. Porque a diferença é um fato e a igualdade um direito. Homens serem diferentes das mulheres é um fato, o que não justifica que os homens tenham mais direito que as mulheres. Na vida, todos somos diferentes, em origem, cultura, cor, saúde, talento. Sem dúvida, todos devemos ser iguais em dignidade e direitos. Por isso, as diferenças não podem ser suprimidas, ao passo que é necessário e urgente acabar com as desigualdades. É desta mudança assombrosa que vamos tratar nessa reunião. Lucas, capítulo 10, do versículo 25 a 37. Eis que se levantou certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele disse: Que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeu-me bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó
e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e, espancando-os, retiraram, deixando o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e, vendo, passou de largo. E, de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, e, vendo, o passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho e, pondo sobre o seu animal, levou para uma estalagem e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo que de mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse: pois Jesus, vai e faz da mesma maneira. Esclarecimento. Jesus responde com uma parábola à pergunta que lhe é feita por um teólogo daquele tempo. O que fica claro neste evangelho é que para ir para o céu não basta amar a Deus e manter boas relações com o Senhor dos céus. Além disso, é igualmente necessário amar o próximo e manter a melhor relação possível com ele. Isto, pelo que parece no evangelho, não admite dúvida alguma. Porém, para um judeu daquela época, e mais ainda se tratava-se de um doutor da lei, de um letrado, ou como se diz agora, um teólogo, o que representava um sério problema era determinar o que devia ser considerado próximo. Isso era o mesmo que perguntar a quem se devia amar. Como se ama a Deus para poder ir para o céu? Porém, antes de explicar a resposta de Jesus, da pergunta sobre quem é o nosso próximo, será bom pensar um momento que a pergunta que o teólogo faz para Jesus é, em si mesma, reveladora, muito eloquente, ou seja, nos diz muito. Porque vamos ver se um entendido nas coisas da religião pergunta a quem se deve amar. Sem dúvida, é porque a religião ensinava a quem estudava que não se há de amar a todos, mas apenas o próximo. E próximo significa o que está próximo, o que está perto. Aquele que alguém não vê como próximo, este, pelo visto, é o que pensava o teólogo. Não é necessário amar, pois não são os meus próximos. Assim, a religião se divide em pessoas, criam próximos e inimigos, aproxima alguns e distancia outros, de forma que, às vezes, as religiões ordenam, inclusive, odiar, perseguir e até matar aqueles que não são próximos. Assim são fomentadas as desigualdades. Pensam-se que algumas pessoas têm mais dignidade e mais direito que as outras, o que se enseja em amar umas e odiar as outras. É isso que precisa acabar. O que justa é exatamente que Jesus. Para dar uma boa resposta a toda esta questão e às suas terríveis consequências, Jesus contou uma parábola para aquele teólogo, a parábola do bom samaritano. Uma parábola é uma história tomada de vida de todos os dias. Pode ser ocorrido ou ser inventado, na qual se relata algo que acontece na vida ou que aconteceu a alguém, mas na qual ocorre algo que normalmente não ocorre na vida. Desta forma, inesperadamente, nessa história, se produz um corte. Um corte com que é normal na vida diária e na vida corrente. Pois bem, sendo assim, qualquer parábola é decisivo dar-nos conta de que
Para entender a parábola, é indispensável, ou seja, inteiramente necessário, ter presente onde está o corte. Porque é exatamente onde está o corte com o normal que se descobre que a parábola quer nos ensinar. Visto isto, na parábola que Jesus conta para o teólogo, o corte que, espancando pelos bandidos, perdão, o corte que representa o normal, o anormal, está no fato de que quem ajudou um judeu espancado pelos bandidos foi um samaritano. Este fato era anormal, pois naquela época os samaritanos e os judeus davam-se tão mal que nem sequer se dirigiam à palavra. João 4:9. Os judeus depreciavam os samaritanos por motivos religiosos. Quer dizer, a religião é que havia separado e levado judeus e samaritanos a se enfrentar, o que de imediato quer dizer algo muito importante, a saber que o tema desta parábola não é o amor ao que sofre, ao ferido, ao maltratado pelas injustiças de tantos bandidos que há neste mundo. O tema central desta parábola é a relação de bondade e proximidade que supera e vence as divisões, as desigualdades e os enfrentamentos que se produzem entre religiões e entre as pessoas religiosas e por motivos religiosos. Isso se vê com mais clareza se levarmos em conta que esta parábola diz algo que é simplesmente escandaloso. Trata-se de que, pelo menos no caminho onde estava jogado no chão e sangrando o homem que foi espancado e roubado por ladrões, os primeiros que passaram foram um sacerdote e um levita. Isto é, os primeiros que se encontraram com o homem vítima de uma injustiça foram, falando na nossa linguagem corrente de agora, um padre e um sacristão, ou seja, os oficiantes do templo. Portanto, os primeiros que se encontraram com o homem injustamente maltratado foram os representantes oficiais da religião. Mas, de forma como Jesus contou essa história, os religiosos viram o que haviam ali, deram-se conta do ocorrido e fizeram vista grossa, seguindo adiante. O que significa definitivamente, na opinião de Jesus, a religião passa ao largo diante da injustiça. Porque se pensarmos nisso como vaga, como religião se ocupa o divino, sua ocupação vem em primeiro lugar, está acima e é mais importante do que o humano. Nisto está o segredo da monstruosidade que representa o fato de que tantos funcionários do divino desinteressam por tantas e tantas vítimas do humano. Quem pensa ou imagina que a sua missão está nas alturas, dificilmente se encarregará das misérias que acontecem na terra. Isto acontecia com os padres no templo de Jesus. É isso que não raras vezes acontece com os padres de agora. No final das contas, a religião continua sendo a religião. Além disso, o mais certo é que se o sacerdote e o levita não quiseram nem tocar o homem ferido e moribundo, fizeram isso não por egoísmo ou por negligência, mas por obrigação. Porque se a religião impunha aos servidores do templo dever de não tocar em cadáveres, e que os dois clérigos suspeitaram de que aquele homem estava morto, segundo as leis do judaísmo, ficariam impuros se tocassem no cadáver. Por isso, provavelmente, por serem fiéis às normas religiosas, preferiram se afastar do sofrimento e da morte em vez de se aproximar da desgraça. É estranha lógica na religião. Justamente por isso, o lógico é que tenha sido samaritano a ajudar o moribundo, maltratado e roubado. Porque os judeus, observantes de um samaritano, eram homens sem religião. Isto quer dizer
que um samaritano era um homem que não podia tranquilizar a consciência nem justificar a própria conduta, lançando mão de observâncias religiosas. Se não acreditavam em tais observâncias, nem as praticavam, a única solução para viver em paz com a própria consciência era fazer o bem a quem estivesse a seu alcance. Em toda essa história, o fundo do problema é o que já foi dito antes. As religiões se levam-se a sério, separam, dividem, enfrentam e definitivamente criam violência. Por isso, se quisermos acabar com as desigualdades, teremos de modificar de maneira de entender e de viver a religião, todas as religiões. As religiões dão mais direito aos homens do que às mulheres, e mais direito às dignidades dos clérigos do que os leigos, e tratam melhor os felizes do que os infelizes, e olham com agrado os justos, enquanto ameaçam e perseguem os pecadores, e assim sucessivamente. Por outro lado, tudo o que se disse aqui sobre religião terá de ser aplicado a outras coisas que são à vista deste todo mundo. O que acontece com a religião, por exemplo, também ocorre com a política, com a economia, com os cargos que alguns têm e outros não têm nas instituições, com os poderes que alguns desfrutam e outros não, e assim com tudo mais. Pelo contrário, o fato de compartilhar a mesma mesa, a mesma refeição, une os comensais. Aqueles que gozam juntam a vida une-se. Não falta razão a João da Cruz, quando, no cântico espiritual, fala da ceia que recria e enamora. Tampouco ao poeta Eurípides, na época, na antiga Grécia, que cantava ao deus Dinísio e lhe dava graças por ter concedido aos humanos a felicidade suprema dos bacanais, que conduz aos mortais por suas almas em comum. É importante saber que aqueles povos antigos concediam o prazer de compartilhar a mesma comida, a mesma bebida, com valor religioso. Era costume servir com a comida o vinho sem mistura com essas palavras, ao bom Deus. Ou também se dizia, a Deus Salvador. Isto se fazia com frequência, era de forma de manifestar que o divino e o humano se fundia ao gozar e desfrutar da comensalidade. Os antigos chamavam esta ceia de simpósio, o grande banquete que uniam com Deus em si. Quanto aos primeiros cristãos, comiam juntos, sobretudo, quando celebravam o simpósio, que expressavam, no fundo, era outra maneira de entender a religião. Aqueles cristãos não separavam o divino do humano, mas uniam e fundiam o divino no humano. Na ceia compartilhada, o próprio Jesus lhe fazia presente, é assim a união entre eles. A união com Jesus, o Senhor, era vivida com a nova forma de entender e de experimentar a espiritualidade, a fé em Deus e a união com Deus. Assim, Jesus começou a resolver o mundo. Nisso se há de centrar o interesse e o projeto dos cristãos no mundo e na história. O problema que aqui se apresenta está que, na história do cristianismo, a refeição compartilhada foi substituída pela missa e, assim, se produziu a principal mudança, a mudança do ritual da sala da refeição para o altar, isto é, a mudança no mundo social do banquete, a ordem eclesiástica do cerimonial sagrado. Perguntas. Por que Jesus interessou-se tanto em suprimir a desigualdade entre os seres humanos? Por que as desigualdades são tão mais daninhas para os seres humanos? Quais as desigualdades você vê hoje como as mais perigosas? Por que as religiões produzem tanta desigualdade? Que decisões a igreja teria de tomar para ir suprimindo as desigualdades que se dão na sociedade e na própria igreja?
Pode continuar, Obrigado, professor, por favor. meu amado de Deus. Muito obrigado. É uma leitura relativamente longa, mas de suma importância para nós entendermos o contexto do que Deus quer falar conosco nessa noite. Professor, fique à vontade. Já anotei aqui, com ele lendo, umas, umas perguntas interessantes aqui em cima do que o nosso amado leu. Pode, por favor, ficar à vontade, professor. Amém. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vocês estão ouvindo bem? Muito bem. Então tá bom. É como a gente tem comentado, né? Esses textos da teologia popular de Jesus, eles vão apresentando um desenvolvimento, um crescimento com relação ao compromisso com Cristo e somente Cristo. Cada texto, cada semana que a gente estuda aqui, você vê que é uma oportunidade de desconstruir muitas coisas que estão no nosso interior e quando são confrontadas com a palavra de Deus, a gente tem que tomar uma posição, uma decisão e mostrar se nós estamos de fato ao lado de Cristo, junto com Cristo no Evangelho, ou se nós, em nome de pretensas espiritualidades, crendices, apelos emocionais, apelos religiosos, nós estamos na contramão daquilo que Jesus veio trazer e implantou com a sua vinda a esse mundo. Quando o autor ele fala, no caso do nosso comentarista, né, o Castilho, quando ele coloca essa questão das desigualdades, eu achei bem interessante, foi muito bem enfatizado na leitura do Márcio, a diferença, né, entre desigualdade e diferença. O evangelho, ele não vem eliminar as diferenças. Todos nós aqui somos diferentes uns dos outros, em função da nossa questão do nascimento, da nossa educação que nós recebemos, da nossa forma de viver. Todos nós temos as nossas diferenças. A igreja, como o corpo de Cristo, a Bíblia enfatiza isso sobre a igreja. São muitos membros que uns dependem dos outros para a sua própria vida, mas cada membro ele tem uma estrutura particular. O dedo, ele é dedo. O dedo, ele não é olho, não é ouvido, não é nariz. Então, cada um tem a sua funcionalidade. Então, essa diferença, ela não é rompida no Evangelho. O que o Evangelho rompe é com as desigualdades que esse mundo apresenta e que muitas vezes estão inseridas também na igreja, na vida religiosa, na espiritualidade. A questão da desigualdade é muito mais profunda do que a gente possa imaginar como sendo apenas uma questão de ordem financeira, de bem-estar social, de bem-estar na vida. As desigualdades, elas só acerca dos relacionamentos, de como nós enxergamos o nosso próximo e, principalmente, o que a religião faz para acentuar essas desigualdades. O texto que é proposto, todo mundo ali conhece, né, como essa questão do bom samaritano, por ele ser um texto bem conhecido das pessoas, talvez ele ainda não cause em nós aquele grande impacto que ele causou quando Jesus proferiu esse discurso. Porque como nós já sempre desde a infância estamos ouvindo essa parábola, até quem não professa a fé cristã fala sobre o ser o bom samaritano, né? Você vê até em músicas populares aí essa expressão. Então é uma história muito bem conhecida das pessoas, mas talvez a gente ainda não chegou no cerne que essa história apresenta. Por quê? O início dessa história é bem interessante. É um mestre da lei, é alguém que, como o texto aí coloca, né, o Castilho colocou, é alguém que nós chamaremos hoje de um teólogo, alguém que seria o homem que era responsável por ensinar as coisas acerca de Deus. Esse homem se apresenta diante de Jesus com uma pergunta bem interessante, que é a questão de herdar a vida eterna. Para alguns, essa pergunta ela está mal formulada. Por quê? Porque para você herdar a vida eterna, de fato, você não precisa fazer nada. Se é algo que você deve herdar, você só deve receber. Mas o contexto ali que ele quer colocar
não é posição teológica. Ele quer trabalhar ali com Jesus a questão do entendimento de Jesus acerca desse grande ramo da vida, né? O que importa de fato? É uma pergunta que aparentemente mostra para as pessoas que eu tenho uma preocupação válida, né? O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Então, eu tenho uma missão. E o que eu quero? Eu quero herdar a vida eterna. Eu quero participar disso. Então, aparentemente, é uma pergunta piedosa. É uma pergunta de alguém que tem um interesse máximo. Só que por trás disso, o texto vai mostrar isso de maneira muito clara, existe ali uma vaidade religiosa, que é a vaidade que as religiões promovem, né? Colocando aqui claramente que quando a gente fala de Jesus e do Evangelho, nós não estamos falando de religião, nós estamos falando da graça de Deus, de como Deus se manifestou na pessoa de Jesus. Então, esse rapaz religioso, esse homem religioso, ele vai para Jesus para ter essa condição dele respondida. E o diálogo ele começa de maneira muito interessante, porque o assunto ali com o mestre da lei tem que ser claramente a lei. E aí, o que acontece? O Jesus ele coloca essa questão de uma maneira tão clara que já não era mais para esse assunto retornar. A medida ali já está certa. O mestre da lei também ele já está consciente do que tem que ser feito. Só que quando o assunto desce para uma atmosfera assim mais interior, é perguntado acerca do próximo. Então, esse mestre da lei, ele pergunta: quem é o meu próximo? Se eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a mim mesmo, quem é o meu próximo, né? E aí, claro, o que era esperado? Eu amo o meu próximo. Por quê? Eu sou o mestre da lei, eu ensino a lei. Que é amor maior do que eu ensinar aos meus irmãos? Eu me dedicar a falar da palavra de Deus para aqueles que estão ao meu redor? Eu sou um mestre da lei, eu sou respeitado. Eu falo diante da minha família, eu falo diante da minha religião. Então, se Jesus respondesse, o próximo é aquele que você tem um contato diário, né? E aí o homem falaria assim: então eu sou homem apto a herdar a vida eterna porque eu faço tudo isso. Então, na mente daquele homem, havia ali a certeza de que ele era alguém digno de herdar o reino dos céus e herdar a vida eterna. Mas aí Jesus, com a sua sabedoria divina, ele conta uma parábola que, como o autor aí coloca, né, o Castilho coloca, é uma parábola que ela é um escândalo. É um escândalo para aquela época e é um escândalo para hoje também. Jesus conta a história que era muito comum naquela época, né? Ele coloca ali o ambiente religioso da época, as dificuldades do caminho, os assaltos, né? A fragilidade das pessoas. E Jesus coloca todo esse amontoado de coisas numa história que ela é simples de entender. Ela pode não ser simples de ser vivenciada, mas ela é uma história muito simples de ser entendida. Então ele fala de um sacerdote, do levita, que eles enxergam ali uma pessoa, mas em função, como foi bem ressaltado na leitura feita pelo Márcio, em função da atividade religiosa, aqueles oficiais da religião, eles não puderam ajudar aquele homem. Por quê? O texto ele vai enfatizar que aquele homem estava meio morto. Então ele está como que morto. Se aqueles homens da religião, eles tocam naquele homem e ele estivesse morto, o que era uma dúvida que se tinha, o que aconteceria? Segundo a lei que eles praticavam, eles se tornariam impuros. Tornando-se impuros, eles não podiam oficiar no templo. Eles não poderiam fazer os seus ofícios regulares. Então, eles deveriam se separar ali para cumprir aquele ritual da pureza para que eles pudessem voltar para os seus turnos. Então, veja, você tem aqui diante de você, da leitura do texto, uma simples opção. O que eu tenho que fazer como um servo de Deus? Praticar o meu ritual, seguir a lei na sua forma mais rigorosa, que impede de eu ir atrás de uma pessoa que possa estar morta, ou eu devo ir lá e cuidar de um ser humano que eu mal conheço, que eu nem sei quem é. Então o texto ele apresenta uma dúvida muito interessante. O que é mais importante para mim? Amar a Deus e ao próximo
É eu oficiar no templo ou eu cuidar de um necessitado? E essa é uma dúvida, se você trouxer para os dias de hoje, você vê que também muita gente não passaria nela. Porque a prioridade para as pessoas, se você perguntar para as pessoas o que é servir a Deus, a maioria vai dizer para você que é fazer parte de uma instituição, de participar de cultos, de ler a Bíblia, de cantar, de orar, de fazer as rezas, de fazer os seus rituais. E aí aquela história é posta. Aí Jesus, para escandalizar, porque ele pega as pessoas que são referências da religião, daquele mestre da lei, que é o sacerdote e o levita. São pessoas separadas para aquele exercício. Aí Jesus fala de um samaritano, que na linguagem dele era um herege, era um misturado, era alguém que não deveria ser tido como uma referência. Os irmãos sabem que os samaritanos eles vêm dessa origem da mistura dos povos. E até a forma de culto do samaritano é diferente. O samaritano ele só acreditava no Pentateuco, nos livros chamados da tradição de Moisés. Eles não acreditavam na Taná, né, no Antigo Testamento todo. E os samaritanos eram tidos como mestiços, como aquele povo que era miscigenado, misturado, tinham seus locais de cultos diferenciados. Então, para eles, ser um samaritano é hoje você chamar uma pessoa de um herege. É aquela pessoa que ela não tem nenhum valor, nenhuma referência para que você possa seguir, para que você possa ouvi-la. E Jesus diz que é esse samaritano que ele vai acolher aquele homem. Ele se preocupa, ele não quer saber o que aconteceu, ele vai lá, cuida, faz todo o procedimento necessário com aquele ser humano que está ali muito necessitado. Agora, a pergunta que Jesus faz no final da história é muito interessante, porque a pergunta que surge no início é o seguinte: quem é o meu próximo? Então, eu tenho que identificar quais são as pessoas que eu devo amar, né? Quem é o meu próximo? Quem é o meu alvo? Só que quando Jesus ele termina a história, ele não faz essa pergunta que foi feita a ele. Ele pergunta assim: quem foi o próximo daquele homem que estava necessitado? Então veja, Jesus ele faz uma inversão. No Evangelho de Jesus, não importa quem é o meu próximo. No Evangelho de Jesus, importa se eu sou o próximo das pessoas que necessitam de ajuda. Então, a gravidade, o ponto focal, ele muda. Eu não tenho que procurar as pessoas e saber se elas são próximas a mim ou não, se elas são o meu próximo. Eu tenho que analisar a minha vida e me colocar como próximo de quem quer que seja. Sejam as pessoas que estão próximas a mim, geograficamente, fisicamente, ou aquelas que eu nunca conheci. Então, essa dimensão de proximidade, ela é muito forte. É um inverso, é uma interpretação que Jesus dá, que com certeza ele pegou aquele homem desprevenido. E aí, ele jamais responderia que é o samaritano. Ele diz que é aquele que ajudou o necessitado. Aí Jesus, ele diz assim: vai lá e faz o mesmo. Ou seja, para Jesus, para você entrar no reino dos céus, para você herdar a vida eterna, você tem que fazer o bem para o próximo. Jesus não citou nenhum mandamento, nenhuma escola teológica, ele não falou quantas orações ele teria que fazer, ele não falou quantas purificações ele deveria fazer, ele não falou como que aquele homem deveria ler a Bíblia, ele não falou como aquele homem deveria frequentar os cultos, ele não falou o quanto de dinheiro aquele homem precisaria dar. Ele falou assim: você vai seguir o exemplo de alguém que é chamado de herege. Por que que ele é um escândalo também para hoje? Porque se você colocar na linguagem de hoje, essa parábola seria o seguinte: Jesus falaria assim: passou pelaquela estrada um pastor, um padre, um reverendo, um teólogo, e ele passou de largo. Aí veio um cantor, entre aspas, como o pessoal chama erroneamente, um levita, um diácono, um assistente de missa, um assistente de culto, um auxiliar de trabalho, e também passou de largo. Aí Jesus falaria assim: aí veio um pai de santo, um homossexual, uma prostituta, um espírita, e foi lá e fez o bem. Aí perguntaria assim: quem foi o próximo daquele homem?
dificilmente nós responderíamos o pai de santo, a prostituta, o homossexual, o herege, né? Por quê? Porque é exatamente o aspecto que o texto coloca. A religião nos tornou desiguais. Nós não conseguimos olhar aquelas pessoas sem o óculos da religião. É a religião que designa quem nós temos que colocar como nosso próximo. É a religião que fala quem está certo. É a religião que impede de eu enxergar que aquela outra pessoa que pensa diferente de mim, que tem uma crença diferente da minha, ela faz o bem também. Então, quando o texto fala de acabar com as desigualdades, em primeiro lugar, ele está falando para acabar com essa mentalidade religiosa que separa as pessoas, aonde eu coloco quem é bom, quem é ruim, quem está na luz, quem está nas trevas, quem é aquele que merece estar no reino de Deus e aquele que não merece. Então, em Jesus, essa desigualdade acaba, porque todos os exemplos que Jesus dá de pessoas que são tidas como modelo são sempre pessoas que escandalizavam os religiosos da sua época. A mulher cirofenícia era a mulher que era uma grande mulher, que tinha uma grande fé. O centurião romano, a fé dele nunca foi vista nem em Israel. Jesus, quando ele coloca alguém como exemplo, ele coloca o samaritano. Jesus, ele fala para os fariseus da época dele que as prostitutas e os publicanos entrariam antes deles no reino dos céus, porque ouviram a mensagem de João e se converteram. E você vê que como a mensagem de Jesus é um escândalo para a religião constituída. Porque para Jesus, como foi bem colocado, a gente tem visto aí ao longo do tempo, em Jesus acabou-se os rituais, acabou-se o templo, acabou a lei e acabou a desigualdade. Em Jesus, o que vale é a vida. Por isso que ele diz que ele veio trazer vida e vida em abundância. A verdadeira espiritualidade, como o texto aí foi apresentado na leitura do Márcio, não é você colocar sua mente achando que você falando um glória a Deus, um aleluia, você cantando um hino, você vai estar agradando a Deus. A espiritualidade, ela é aqui no dia a dia. É onde você, através dos seus atos, você faz o bem. Não importa a quem. Você não procura saber se aquela pessoa é da mesma religião que você, se ela crê da mesma forma que você. Você faz o bem porque Jesus está no seu coração, porque a sua mentalidade é a mentalidade de Jesus. Então, a pergunta que eu faço diante de Jesus já não é assim: Jesus, quem é o meu próximo para eu poder ajudar? Mas é assim: Jesus, eu estou sendo o próximo daquelas pessoas que o Senhor designou que eu ajudasse? E aí a gente pensando assim, com certeza as desigualdades elas acabam. Eu não quero mais brincar isso, não. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Ai, eu tô aqui mandando a mensagem para o Márcio aqui, para o Márcio me ajudar, porque, na realidade, hoje em dia, o religioso perguntaria para o seu pastor, né? Para o seu padre, quem eu tenho que ajudar? Quem eu devo ajudar? Não é isso? E para não perder o fio da meada e para abrir para os irmãos perguntarem aí, para os irmãos perguntarem, que eu sei que o Edler, a irmã Sheila, aqui estamos com o pastor Nelson, está junto conosco aqui, estamos cheios de perguntas. E eu queria colocar aqui, o professor Hilton, uma passagem em que Jesus ele vive esse dilema. Não para ele, mas o dilema que muitos vivem. Eu toco no morto ou não toco no morto? Né? Eu toco no morto ou não toco no morto? Eu vivi esse dilema um dia desse que eu comentei com o professor. Na última aula aqui, eu comentei, ô Isaías, tu não participou da última aula, você não viu um dilema que eu vivi. Eu tinha 3 almas para ganhar num ferro velho aqui em casa, aqui perto de casa, num local de lanternagem, muito ferro velho. Inclusive o Márcio estava comigo lá ontem, cultuando com os irmãos lá. Então Sim. eu tinha, na última quinta-feira do ano, o Isaías, 3 pessoas para convidá-las para o reino de Deus. E eu liguei para 2 pastores, um pastor, para ser mais exato, e um presbítero, na última quinta-feira do ano. Um me disse assim: Isaías,
Você está maluco? Hoje é o último culto do ano. Tá doido, rapaz? Se eu não for, a pastora vai cortar minha cabeça. Primeiro, ele ficou com medo de tocar no morto, que eram nos mortos, né? Que eram 3 mortos que estavam precisando de Jesus e eu estava sozinho para ir lá. Eu estava sozinho para ir lá. Inclusive, eu falei, poxa, que eu vou tocar violão, eu não consigo muito tocar violão e ler, que eu toco lendo. Aí ele, pô, Varão, você está doido? Logo depois eu liguei para outro pastor aqui, fogo puro, muito fogo puro. Pastor, vamos lá, que eu estou precisando de ajuda. Ele falou assim, Varão, eu não posso ir, que eu sou do ministério. Eu não posso ir porque eu sou do ministério. Não satisfeito, eu fui na minha antiga igreja, Assembleia de Deus, que a reunião lá começa 8h15, 8h30. Eu fui lá na antiga igreja, o Márcio conheceu ontem, um amigo, diácono. Chamei lá, falei com o obreiro da portaria. Ah lá, aquele que está sentado lá, chama ele para mim, por favor. Porque eu já levei esse irmão muito em centro de recuperação. Eu gosto muito de centro de recuperação. Levei esse irmão para ir comigo, esse diácono. Levei. Aí, quando ele saiu do templo, eu falei, poxa, irmão, Fernando, me ajuda aí, que eu tenho que ir ali na Acapu, ali no Ferro Velho. Eu tenho 3 almas ali para ganhar para o Senhor. Jesus vai libertar aquelas almas hoje, eu estou sozinho. Aí ele falou assim, olha a resposta dele. Você está maluco, Varão? Eu estou dentro da igreja, tu quer me tirar de dentro da igreja? Eu falei, me perdoa, irmão, eu vou lá sozinho. E eu fui lá. Então, esses são os religiosos do século XXI. Nós temos muitos aqui. Será que nós aqui, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, eu vou mais além, você que dá aula, você preparou a sua aula para dar na EBD. Preparou a tua aula para dar na EBD. Mas você, no caminho, para ir para a reunião da casa de oração do templo, você encontrou uma situação dessa. Você vai ligar para superintendente da EBD, seja lá o que for, não dá para ir não, que eu tenho uma situação aqui. Ou você vai preferir ir lá dar aula para aquele bando de crente com 30 anos de crente, 20 anos de crente. Então, essa aula aqui é muito profunda, muito profunda. E Jesus, como sempre, tirando a gente do nosso conforto. Jesus, como sempre, nos constrangendo. Então, eu gostaria já de abrir aqui para os irmãos para as perguntas. O tema é: acabou-se a desigualdade. A diferença sempre vai acontecer entre nós, mas a desigualdade não pode ocorrer. Está aberto. Quer falar, João, Nelson, Isaías, pode falar, até porque teu nome é muito bonito. Oi, Isaías. Oi, fala, João. Ah, Tem alguém na frente aí? ô, João, não, pera um Tem pouquinho, alguém para João. falar? Não, João, me dá um minutinho. Me dá um minutinho. Ô, professor, lembra que eu Sim, falei que eu me lembro que Jesus viveu isso? sim, Tinha Já um morto. pipou. Jesus tocou o morto ressuscitou e ele teve que sair da comunidade. Lembra disso? Ficou sim, longe. Jesus foi para longe porque ele estava contaminado pela lei dos sim, judeus, que ele tocou no morto. Certo? certo. Jesus tocou no morto, os fariseus olharam e iam condenar ele porque ele quebrou a lei. Ele Sim, estava contaminado pela lei. Mas Jesus foi. A Bíblia diz que ele foi para um local distante, afastado. afastado. Ô, glória. Obrigado, Jesus. Pode falar, João. Ih, caiu, João. João caiu. Pode. Fala, Éter. Fala, Isaías, Nelson, fica à vontade. João vai voltar. Fala, Isaías, tudo bom? Fala, Rapaz, Wellington, graça e paz, meus Ai, amados. Como é que estão? Eu só queria fazer um contraponto e depois fazer uma pergunta. Tá? Um contraponto que eu gosto muito de pensar
na maneira mais conciliadora de equilibrar certas situações. Eu entendi aí teu apelo, Isaías, a preocupação com as almas dessas pessoas, mas a minha preocupação é a seguinte: a gente também tem que olhar por outro lado da questão da responsabilidade que eu tenho como instituição do chamado imediato. A gente tem que olhar por esse lado. Por quê? As pessoas têm compromisso. Você também tem compromisso. Então, é aquela questão, a questão do senso de responsabilidade das pessoas. Entendeu? A questão não é prestar obediência a homem, é o compromisso e a responsabilidade que as pessoas têm com Deus. Talvez essa missão com esses três seria primeiramente contigo, entendeu? Para depois você inserir essas pessoas nesse contexto, para que pudesse até discipulá-la e ajudá-las na caminhada. É um ponto de vista que eu assim fico muito preocupado. Por quê? Porque às vezes nós até podemos incitar o tipo de uma rebelião nas pessoas, principalmente quando nós somos formadores de opinião. Eu me preocupo muito com essa questão porque é uma coisa muito séria. As pessoas têm uma agenda. Isso é só isso que eu quero falar. Tem uma agenda, estão cumprindo as suas agendas. Então, se a gente puder olhar por esses dois lados, se alguém me chamar, por exemplo, tem um compromisso muito sério, certo? Estou indo para um compromisso. E aí uma pessoa me chama para outro. Pô, eu sei que aquela pessoa é cristã. Pô, eu falo, querido, vá na frente que eu tenho que assumir um compromisso e vou atrás de você depois. Eu vou tentar arrumar alguém para ocupar aquele lugar lá, porque existe uma responsabilidade, existe um grupo de pessoas esperando, existe um compromisso da minha parte. Então, nesse sentido, eu sou um pouco precavido em olhar por esse lado também, para a gente poder aí fazer um contraponto. Eu entendo a sua preocupação, almas são prioridades, mas também existe a questão da responsabilidade com o reino que nós temos que ter. Em relação à questão do Hilton, eu quero deixar uma pergunta em relação à questão dessa parábola do bom samaritano, que é muito interessante, né? Que, se não me engano, foi Nelson Rodrigues que disse o seguinte: de que adianta amar o próximo, a humanidade não conseguir amar seu semelhante, né? A gente vive num contexto de uma justiça social muito corrompida, muito prostituída, muito usada como ferramenta de manipulação. E a Bíblia ela é clara no nosso, quando ela fala do agir. Jesus, quando coloca essa posição, ele fala do amor pela vida humana necessitada acima de todas as coisas, quando está à beira de um perigo, como estava ali pela morte, um indivíduo que foi espancado por salteadores no caminho de Jericó, que era um caminho muito perigoso. Era um caminho, de fato, de salteadores. Agora, o que eu quero entender um pouco é como a gente pode, dentro desse contexto, dessa justiça social, sabendo que nós temos hoje uma missão integral, entendeu? Que prega também a questão da obra social muito forte, que tem essa ênfase muito forte, que é a teologia da libertação, entendeu? Tudo inserido, e muitas vezes a gente fala tanto no social, mas não se preocupa também um pouco com a salvação do indivíduo. A gente deixa um pouco isso de lado. E aí, o que entra no meio dessa situação? Uma questão política, entendeu? E isso corrompe a situação. Eu não sei se o irmão concorda comigo. Eu creio que a questão toda vem a significar o que é salvação, né? Porque para muitos salvação é a questão de ir para o céu. E isso nunca foi a questão de Jesus, né? De ir para o céu. Jesus ele traz o reino de Deus na dimensão humana e a vida eterna de Jesus é a vida do ser humano, é a preocupação com a vida, porque Deus na pessoa de Jesus ele se encarna. Então as relações de Jesus, quando ele fala de entrar no reino, são relações que a gente chama de relações sociais, por definição de alguém, que lá no passado você fez a separação do que é social, do que é espiritual, e sempre tem essa questão de colocar rótulos, né? Teologia da libertação, teologia da missão integral, teologia quântica, teologia X, teologia Y. Mas em Jesus tudo isso acaba, né? Jesus sempre, quando fala de pessoas que vão herdar o reino, ele sempre fala de pessoas que se preocuparam com o próximo. A parábola do juízo final, em Mateus 25, é um exemplo disso.
Ele fala daquelas pessoas que alimentaram Jesus e elas fizeram sem saber que estavam fazendo para ele, né? Então é seguir o modelo de Jesus, cada um fazendo a sua parte, sem se preocupar com as estruturas de poder, sem se preocupar com as estruturas religiosas, sem se preocupar com as estruturas sociais, fazer a sua parte, cada um de nós como Jesus, levando o evangelho para as pessoas, transformando a vida delas, para que esse mundo de fato ele seja melhor. E no dia do juízo, no dia do julgamento, aí as obras dos corações serão julgadas. Jesus ali naquele dia ele não perguntou de ortodoxia, ele não perguntou de frequência de cultos, ele não perguntou nada acerca disso, porque o evangelho ele é muito prático, né? A gente que enlatou o evangelho, a gente que adotou padrões gregos na teologia sistemática, a gente que fez muitos acréscimos à mensagem de Jesus, que era a mensagem de transmitir vida. Assim como ele fez, ele ia chamando as pessoas e transformando a vida delas, e levando essas pessoas para a consciência de Deus, né? A salvação em Jesus, ele é muito mais do que um garantidor celestial, né? Essa mudança de mentalidade, de tirar do reino das trevas e já colocar no reino de Deus, ela já ocorre aqui. Na eternidade, isso só vai ser a plenitude. Na eternidade, isso só vai ser uma dimensão maior, uma dimensão completa, perfeita daquilo que nós já fazemos aqui. Pode ver que a preocupação de Jesus foi sempre nós pegarmos o evangelho e fazer como o C.S. Lewis falava, né? O cristianismo puro e simples. Se a gente lê o evangelho, a gente vai ver isso claramente. Mas é claro, a, a caixinha teológica, ela vem na nossa mentalidade, né? Isso aí é com qualquer pessoa. Todos nós aqui temos já um pré-conceito, um pré-pensamento acerca da nossa fé, da nossa crença. Mas o evangelho, de fato, o que Jesus fala, a prática de Jesus é essa prática de humanização, né? Deus ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança, mas para que o ser humano seja um ser humano, né? Esse é o alvo de Deus, ele construir essa família, é o supremo propósito de Deus, né? Fazer com que as pessoas vivam na família divina, até aquele grande dia onde Cristo será tudo em todos. Em todo esse universo, Cristo ele vai ser conhecido, né? Porque a gente já vive em Cristo, a gente já está inserido nele, né? O Paulo fala sobre isso, escrevendo lá a carta, o Atos, falando sobre a pregação de Paulo, lá em Atenas, ele fala sobre isso. É nele que a gente já existe, a gente se move. E tem pessoas que não sabem isso. E a gente precisa levar esse conhecimento para as pessoas, para elas não ficarem mais aprisionadas no seu egoísmo, na sua individualidade, naquilo que nós chamamos de pecado, né? Mas o evangelho é isso, é transformação de vida, é como Jesus vinha trazer vida para as pessoas, vinha libertar as pessoas, vinha trazer o verdadeiro sentido da vida, né? Então a salvação é isso, a salvação da pessoa é ela se tornar aquilo para a qual ela foi chamada, e não apenas tirar do inferno, entre aspas, e levar para o céu. Porque Cristo nunca fez essa pregação. O que Jesus fez é a pregação do reino de Deus, que leva a pessoa para essa plenitude, até aquele dia onde não haverá mais mal, não haverá mais dor, não haverá mais lágrima, onde todo esse universo vai estar convergindo para Cristo. Esse é o nosso desejo, né? Como Paulo fala lá em Colossenses 1:28, levar todo homem, usar de todos os meios para levar todo ser humano à plenitude em Jesus, para que ele seja um homem maduro, para que esse universo ele seja maduro em Cristo, né? Fala, Eu achei João! legal. Só um segundo, só. Eu achei legal essa resposta, Will, porque eu também entendo o seguinte, que toda justiça social em Cristo tem um propósito final, né? Nesse sentido, que é o quê? Você fazer a obra de Deus, alimentar o indivíduo, trazer o reino de Deus, mas que esse indivíduo não se perca e tenha vida eterna. Propósito final. Amém. Ô, João, por favor, João. Obrigado, pastor Nelson. Amém? O professor Hilton, Oi, João. o que seria para esse doutor da lei esse conceito de vida eterna? Porque esse conceito de vida eterna vem no cristianismo, né? É contemporâneo. Qual, quer dizer, o que ele pensou a gente não sabe, né? Mas como entender esse conceito de vida eterna que ele coloca para Jesus
se esse conceito é contemporâneo, né? É do cristianismo. E, por outro lado, a resposta de Jesus vem dizendo o seguinte: seja bonzinho, né? Pela parábola, ele diz assim: seja bonzinho, faça o bem para ter a vida eterna. Né? Será que isso é bem compreendido, né, para uma pessoa que ainda está começando no Evangelho? E a outra questão é a seguinte: hoje, se acontecesse alguma coisa tipo aquela do Samaritano, qualquer um de nós ficaria com medo, porque o que tem de golpe, pessoas se fingindo de ferida, de machucada, e quando você vai ajudar, é assaltada, é maltratada e até morta. Então, hoje, para a gente atualizar-se, ou ser igual ao que fez o bem para o samaritano, se torna um pouco pensativo. E, por outro lado, a última coisa é o que a igreja pode trabalhar com a desigualdade. Olha, a gente percebe que uma grande parte de igrejas estão situadas ao lado de morro, favela, né? E pouco é feito para aquele povo ali. O povo continua na desigualdade. Enquanto nós estamos no ar-condicionado, na salinha bonitinha, nós, pastores, estamos na nossa salinha lá, com a nossa biblioteca, aquele povo está lá na desigualdade. O máximo que algumas igrejas fazem é pegar um seminarista, né, de preferência preto, coloca ele lá no morro para ele ser o líder naquela congregação lá, para que essa gente não vá para a igreja, aqueles menininhos, aquelas crianças com o nariz sujo, para atrapalhar a elite da igreja. Então, a desigualdade está no que a igreja não faz em relação àquela população que está ao lado dela ali, né? Ao lado do morro, da favela. Então, eu fico. Essa pergunta da desigualdade da igreja, o que que a igreja pode fazer? É acordar e chegar perto desse povo, não é no social só, não é só no social, mas é o que o pastor falou: esquece do espiritual e esquece do social. Falei demais, né? Por favor, professor. As suas perguntas são sempre inteligentes, né? Dizem que você conhece a inteligência de uma pessoa não é pela resposta que ela dá, mas é pela pergunta que ela formula, né? A questão da vida eterna é interessante, porque de fato isso é um conceito que vem majoritariamente no cristão. Então, assim, o que pode ter acontecido ali? São duas opções. A primeira é a seguinte: ele ouve Jesus falar sobre vida eterna. E aí ele faz um questionamento em função do discurso de Jesus. Então, não seria um conceito que ele tem em si, mas seria um conceito que ele ouve de Jesus e ele quer saber se ele está apto a cumprir aquilo que Jesus está falando, né? Se a gente considerar que o conceito original de vida eterna é em Cristo, aquele homem não tinha esse conceito, mas ele ouviu ou do próprio Jesus ou de alguém. Vamos supor assim uma história. Ó, tem um homem lá pregando uma tal de vida eterna. Você já ouviu sobre isso? Ah, não, não. Aí ele se inteirou do assunto e vai questionar Jesus sobre a vida eterna, para ver se ele está enquadrado nesse assunto de Jesus. Esse é um primeiro ponto. Outra opção é que para ele, vida eterna seria a vida abundante. A vida que ele interpretava como sendo vida abundante, segundo principalmente a teologia da retribuição da época. Até porque, se você pensar, essa questão de ressurreição, ela surge lá naquele período que erroneamente é chamado de período interbíblico, né? Mas que, na verdade, é intertestamentário. É toda uma releitura que está se fazendo do Antigo Testamento. Se você pegar o livro de Eclesiastes, que é um dos últimos a serem escritos, né? No Primeiro Testamento, você vai ver que o Eclesiastes não apresenta nenhuma esperança. A ressurreição era algo difícil de ser entendido. Vai ser
construído ao longo ali do cativeiro babilônico, ou do exílio babilônico, melhor dizendo, né? E aí, quando eles voltam, eles começam a trabalhar esse conceito. O próprio Cristo, ele faz uma interpretação muito interessante que ninguém tinha feito até o momento sobre isso. Que quando ele está falando com os saduceus é um grupo que não crê na ressurreição. E aí Jesus fala do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus dos vivos e não dos mortos. Ninguém tinha interpretado assim ainda, né, essa questão. Alguns vão dizer que os fariseus, na verdade, eles seriam os persas. Tem uma tese que fala sobre isso, porque os fariseus eles já acreditavam, né? Então o nome fariseu é um nome muito semelhante a persa na língua deles. Então tem teólogos que defendem que os verdadeiros teólogos persas que voltam lá do exílio babilônico já estão influenciados com aquele momento persa ali da Ciro e tal, eles vão formar esse grupo que é chamado de fariseus, que o pessoal diz que são separados, mas que na verdade seriam os persas, e aí eles já acreditam nessa questão de um conflito do bem e do mal, da questão da ressurreição, de pontos que os saduceus, né, que eram os principais líderes do templo, não acreditam. Então, a vida eterna aí pode ser isso, nesse contexto. Jesus ensinou e ele faz um questionamento para ver se ele se enquadra ou ele já tem alguma noção. Ele sendo mestre da lei, dificilmente ele vai aderir ali a ideias mais populares, mas ele já poderia ter um conceito sobre a vida eterna. A questão da desigualdade, né, como bem colocado, e você sugeriu ali no texto, João, essa questão de se a igreja ela está apta, o texto já apresenta ali tratar o ser humano dessa forma, isso é uma dificuldade que nós temos. Só que a gente tem que sempre lembrar o seguinte: a nossa visão, é claro que a gente vai falar daquilo que a gente está enxergando. Então, quando eu falo de cristianismo, por exemplo, de que cristianismo que eu estou falando? Né? Se nunca existiu um cristianismo, sempre foram cristianismos. Quando eu falo de igreja, que igreja que eu estou falando? Dessa que está próxima a mim, do mundo todo, eu não tenho essa dimensão para falar, né? Eu não conheço o mundo inteiro, eu não conheço as manifestações de fé do mundo todo. Tem teólogos, tem uma escola na França, por exemplo, que fala que o cristianismo de fato nunca existiu, como relatado nos evangelhos, que isso aí ainda é uma utopia, que a gente ainda nunca viveu em nenhum momento. Outros já dizem que na história da igreja, vamos chamar assim, né, que é difícil também falar, porque a gente aqui só fala da igreja do Ocidente, né, na maioria dos casos. Na história da igreja você vai ver movimentos que eles viveram uma integralidade de pensamento. Por exemplo, Francisco de Assis e o movimento dos franciscanos, que tem resquícios até hoje aí. É um movimento que buscou essa saída aqui da Terra, de não ter a mente voltada para as coisas da Terra, anunciava a pobreza como sendo o grau máximo e vivia somente em função do reino de Deus. Porque o que acontece nesse ponto é uma separação que as pessoas fazem. Como assim? Existe é uma coisa muito grega isso aí. Tem uma parte espiritual e uma parte terrestre na nossa vida. E não é isso. A pessoa de Jesus é o exemplo disso, que quando ele falava das coisas de Deus, ele trazia nessa dimensão. Então, o que seria o cuidado espiritual? Tem como eu cuidar do espiritual e não cuidar, entre aspas, do material? Tem como eu trabalhar o material sem trabalhar o espiritual? O problema é que quando esses temas eles surgem, a nossa mente ela já começa a nos trair. Por quê? Já tiveram opções, possibilidades de estudar isso e enlataram o negócio. Então, quando eu falo assim, nós temos que trabalhar todo o ser humano, a pessoa fala assim, teologia da missão integral. O evangelho preferencialmente aos pobres, teologia da libertação. Então, essas caixinhas são criados os fantasmas. E aí eu vou usar uma linguagem que é a linguagem política, que não tem jeito. É a linguagem que sempre teve, que é a linguagem da elite, sempre foi. Seja a elite sacerdotal, política, econômica, que você cria esse fantasma para as pessoas e você não consegue trabalhar esse assunto. Agora, Jesus também viveu isso. Isso que a gente tem que olhar. Jesus também viveu dentro de uma sociedade que tinha as mesmas coisas que nós temos hoje. Hoje só tem uma roupagem diferente. Mas os problemas que Jesus enfrentou são os mesmos problemas que a gente enfrenta. Só tem um novo nome.
só tem uma roupa nova, uma máscara diferente. E como que Jesus fez? Jesus não se preocupou como as pessoas se preocupam aí. Jesus não financiou carro de som para um político falar. Jesus não se aliou a um partido político da época dele. Jesus não se aliou a uma escola teológica da época dele. Jesus fez o reino de Deus. É o que nós deveríamos fazer. O problema é que nós perdemos o foco em Jesus. A gente vive uma vida, como você bem disse, de muita comodidade. A gente acha que servir a Deus é viver essa vida templária, essa vida religiosa, essa vida onde eu tenho uma confissão de fé, onde eu participo de um culto, mas isso não está na vida de Jesus, isso aí. Se nós olharmos o projeto do reino de Deus que Jesus trouxe e que ele transformava as pessoas, independente do local onde elas estavam, você vai ver que não bate com o que tem hoje. Eu falo assim, eu tenho que ir lá na comunidade, lá que tem pessoas necessitadas, mas também tem pessoas necessitadas entre os ricos. Tem pessoas necessitadas lá na Europa, que hoje já é chamada de Europa pós-cristã, onde você vê pessoas abastadas, ricas, com as suas crises, onde o ateísmo cresce assustadoramente. Então, aonde que eu estou inserido? Eu tenho que entender isso. Eu não posso dizer assim, lá eles não fazem. Eu estou inserido aonde? Onde que o senhor me colocou? A não ser que eu tenha um chamado, vamos chamar assim, missionário para esse local, onde eu estou vendo lá e estou me preocupando, estou vendo as informações, eu tenho que ver a realidade aqui. Você pode ver o próprio Cristo. Ele não foi para além de Israel. Ele não é o salvador do mundo. Ele não é aquele que veio resgatar toda a humanidade, mas a sua missão ali, ele cumpriu dentro daquele local onde ele estava, para que depois, com o envio do Espírito Santo, os seus discípulos fizessem. Ele manda os discípulos fazerem, entre aspas, uma coisa que ele não fez, né? Ele fala assim, ó, vocês vão por todo mundo e pregam o evangelho. Mas por que ele não fez? Porque ele precisava trazer essa base ali. Não dava tempo. Não era a prioridade de Jesus alcançar outras nações ainda. Ele veio trazer o evangelho ali na nação de Israel. Ele veio implantar o reino de Deus para que depois, e aí Paulo vai interpretar que foi a questão da rejeição de Israel para que o evangelho alcançasse o mundo, os discípulos saíram. Mas Jesus ele ficou ali ensinando. Então, se você olhar a dinâmica de Jesus, o fazimento de Jesus é isso. Onde que você está inserido? Com quem que você se comunica? Quem você é próximo daquela pessoa? É assim que a gente vai mudar. Agora, eu não tenho que mudar da minha casa para eu morar onde uma pessoa mora para que eu possa alcançá-la com o evangelho. Não é, a visão do evangelho não é essa. A visão do evangelho é aonde eu estou inserido. Aonde que o Senhor me levou? Por que que eu nasci aqui? Eu não nasci na Itália, eu nasci no Brasil. Eu posso até um dia ir para a Itália, se for a vontade do Senhor, e lá eu começar a implantar o reino de Deus, assim como Jesus fez. Mas aonde que eu estou inserido aqui? Qual que é o meu chamamento no corpo de Cristo? Eu não posso falar assim, o fulano ali, ele só é, trabalha, ou ele só ensina, ou ele só faz isso. O corpo de Cristo, ele é muito amplo. A gente não pode esperar que todas as pessoas façam as mesmas coisas. Na época de Jesus, os apóstolos não foram todo mundo, não foi todo mundo que foi enviado. E mesmo entre os apóstolos, nem todos saíram ali de Israel. Você vai encontrar Paulo, Barnabé e aquela equipe missionária, mas nem todos foram chamados para levar o evangelho para o mundo todo. Né? Então a gente tem que ver isso. Qual que é o meu chamamento? Às vezes eu estou implantando o reino de Deus no meu trabalho. Eu sou ali um bom empregado, eu sou um bom chefe, eu trabalho fazendo limpeza, programando, sendo um programador de computador, sendo um pastor, eu tenho que observar isso. Qual que é a minha funcionalidade no corpo de Cristo? E não achar que eu vou mudar o mundo. Essa mudança aí não é assim. O próprio Cristo, ele vai dizendo da questão do reino de Deus, que é aos poucos, que a gente vai no grão, é um a um, é no contato, não é essa esfera messiânica. Eu vou salvar o mundo, eu vou acabar com os problemas do mundo. Não é isso. Jesus não fez isso nem na época dele, mas ele deixou o caminho que nós devemos seguir. E é claro, quanto mais o reino de Deus se expande, mais esse mundo vai melhorar até a volta do Senhor Jesus. Amém, amém. Tá muito bom, né? Muito bom. Eu creio que tem outras perguntas aí. Eu queria ouvir Éder, queria ouvir Isaías. Vamos lá, tem perguntas? Tem alguma no bate-papo aí, Isaías? Não, né? No chat? Não, tem não. O já pastor, estamos. Por favor, Éder. só um acréscimo.
uma vez eu ouvi o pastor Iago Martins falando uma coisa que eu achei muito interessante, né? Ele falou o seguinte, abre aspas, que não adianta apenas a gente agir de maneira crente, né? Então a gente fazer boas ações, a gente ser um bom funcionário, isso também, né? Mas não só as ações em si. Que o ir de pregar o evangelho, ele é um mandamento, né? Então, por mais que as minhas ações, elas fortalecem a minha pregação, mas não substituem, né? Eu vejo muita gente hoje que fala assim: ah, eu não vou pregar não, mas eu vou ser um bom professor e isso vai ser o suficiente para que as pessoas vejam Jesus em mim. Só que o pregar também é um mandamento, né? Então eu entendo o seguinte, que você ser um bom funcionário fortalece a sua pregação, né? Então aquilo que você fala vai ter muito mais relevância se você vive aquilo na sua prática, né? Mas não substitui. O que que o senhor pensa disso? Uhum. É impossível, Éder, ser cristão e não pregar o evangelho, né? O que as pessoas muitas vezes acham que pregar o evangelho é eu parar É uma pessoa falar. e começar a já pregar no sentido de trazer aquelas 4 leis espirituais. Lembra das 4 leis espirituais? Né? Você está perdido, tem um caminho para você, tal, é Jesus. Tal. As pessoas acham que pregar é eu pegar uma fórmula e aplicar nas pessoas. Mas o pregar é tudo. O pregar é a vida, é o anúncio verbal. O pregar, às vezes, é o silêncio. O que acontece, Éder, é que é o seguinte: diante de tudo que a gente está vendo aqui nessa lição, né? A questão de, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que agir assim. Você percebe que a gente busca dar respostas diante daquilo que a gente acha que é o correto, mas a gente não pergunta mais para o Espírito Santo as coisas. Por exemplo, essa questão que o Isaías colocou. Eu tenho que dar aula na escola dominical. Vou dar o meu exemplo. 9 da manhã. Eu tenho uma responsabilidade. Você concorda que se eu já dei a minha palavra lá, eu tenho que estar lá, correto? Eu tenho que chegar no mínimo 9 da manhã para começar a lecionar. É o que eu vou fazer domingo agora, se o senhor permitir. Já está na minha mente isso, é um compromisso que eu assumi. Só que esse compromisso, para mim, ele já está fechado. E eu não tenho mais a liberdade de perguntar para o Espírito Santo se é para eu fazer isso. Porque o que vale mais? É a minha palavra, eu já dei minha palavra, eu estou na escala. Então, eu não questiono mais, eu não pergunto mais. Eu, quando estou no meu trabalho, eu não peço mais orientação para o Senhor em qual que é o momento de eu abrir a minha boca e qual que é o momento de eu ficar quieto. Eu não peço mais para o Espírito Santo me direcionar como que eu devo levar a mensagem, como que eu devo anunciar. Já virou uma coisa muito mecânica, né? Virou uma coisa Professor, mecânica. professor, Sim, o sim, senhor Zé. está falando, eu me lembro na minha época que eu congregava na Assembleia de Deus aqui, Isaías, em que o Espírito Santo colocou no meu coração de abrir um futebol todo sábado de manhã, num bairro pobre aqui, Bom Pastor. O Márcio já foi lá comigo. Eu não falei com o meu líder, que eu sabia que ia ter um problema. Eu fui lá e comecei a fazer o futebol na beira do campo. Desse futebol na beira do campo, saiu 8, 9 pastores hoje. Sim. Leandrinho, que era do candomblé, hoje é pastor. Fidelis, que era o dono da maconha, hoje é pastor. Mas o interessante é que esse futebol trouxe esse resultado sem eu falar com hierarquicamente falando, que não é bíblico, hierarquicamente falando, com o meu líder. Agora, 2023, ano passado, eu voltei com esse futebol. Eu tenho que sair de Marechal e ir para Belfor Roxo. Aí você pensa assim, poxa, e aí, tá bombando? Não, sabe por que não está bombando? Porque esses pastores que poderiam ser gratos
eu vou lá, é de 8 às 10 no campo do Cairu. Eu vou lá pregar o evangelho aonde eu conheci Jesus. Porque eu estava no tráfico, eu não ia à igreja, mas é lá que Jesus me convenceu. Eu vou lá. Não, esses pastores, como os que viram o, o moribundo e não pararam, eles estão dentro dos compromissos dele. Eles estão dirigindo as igrejas deles. E eu fui atrás de Fidelis e de Leandrinho, só que eles estão presos dentro do templo, dentro do compromisso deles. Às vezes eu me pergunto, eu estou chegando no momento, sábado agora, pronto, para concluir. Sábado agora, eu fui convidado para dar uma palavra, falei com o Márcio, inclusive, lá em São Gonçalo, em Márcio, no Gradim, dar uma palavra no Gradim. Só que o Espírito Santo, que domina a minha vida, me fez ir lá no Bom Pastor de novo, pegar pessoas, diáconos, pastores, que estão indignados com a religiosidade e saíram do templo. Uns estão todos afastados. Eu já consegui reunir 5, sábado à noite. Inclusive, convidei o Márcio e eu iria dar a palavra, chamei o professor Wilton para dar essa palavra lá, sábado à noite. E eu não vou ter problema nenhum em ligar para o meu compromisso com... Ai, meu Deus. O Valcir, vai dirigir o trabalho lá na Praça do Gradim, que era do antigo Grupo Chamego, Valcir. Eu não vou ter problema nenhum de falar para ele que ele é homem de Deus. Ele não vê essa hierarquia, esse compromisso. Porque Atos 5:9, 5:29, o mais importante na minha vida é agradar a Deus e não a hierarquia de sistema, de homem. Então, eu não vou ter problema. Eu falei para o Márcio que vê se dá para chegar lá, porque chegando lá 10 horas e tal, talvez dê. Se não, eu vou ligar para ele. Varão! O Espírito Santo me levou para algo mais importante do que eu estar aí. Tem vidas aqui que eu preciso dar remédio, mortas. Tem 5 mortos aqui. Então, eu não quero ser igual aqueles religiosos que passaram pelo aquele doente, mas tinham seus compromissos. Entendeu? Mas eu respeito muito quem tem o compromisso. No caso desses dois, por exemplo, Leandrinho do Candomblé, Fidelis, dono da maconha. É melhor eles ficar dentro do templo lá do que voltar para mais. Só Jesus. Alguma mais pergunta? Que nós já estamos perto de acabar, 10h24 já. Falar uma coisa aqui com o Éder. Éder, você já fez alguma pesquisa, já viu na internet algo sobre o avivamento no país de Gales, do Evan Roberts? Não, não, pastor, nunca vi, não. Eu vou te mandar, você dar uma olhada como que era a dimensão de vida daquele pessoal. Lá, eles se reuniam no templo, eles aguardavam o Espírito Santo orientar o que eles deveriam fazer. Você acredita que é possível viver isso? Amém. Eles viveram nessa... Quando o Espírito Dimensão. Santo... Eles não falar nada, eles não falavam. E aí tinha as manifestações. Às vezes Deus levantava uma pessoa. Você percebe que é possível viver isso. Pode ser que a gente nunca mais veja, mas é possível viver uma vida onde o Espírito Santo ele tem total liberdade mesmo. Porque a nossa forma de vida hoje, pode ver, ela é uma forma mecânica. Nós somos guiados pelos horários, né? Então, assim, eu tenho que fazer. Eu estou cheio de atividade e às vezes eu não dou tempo para o Espírito Santo. Então, lá no meu trabalho, por exemplo, né, vou falar igual a pessoa do equilíbrio, eu estou lá para trabalhar. Mas é claro que nas minhas relações ali, aquelas pessoas que Deus designou para que eu conhecesse, que eu trabalhasse, eu vou anunciar o evangelho. Se eu sou um cristão, eu vou anunciar de qualquer forma. Agora, eu não posso tirar a minha atividade principal por uma suposta espiritualidade, como eu tive uma vez que puni lá no aeroporto um irmão. Olha o caso que aconteceu. Lá tem o terminal de passageiros.
é proibido por lei você fazer qualquer tipo de proselitismo religioso. É proibido. Não é só para cristão, não. Não é perseguição de comunista, nada. Isso aí são leis antigas. Eu não posso chegar lá no saguão e dar um folhetinho do Evangelho, nem um folhetinho do Allan Kardec, nem dar um Alcorão para alguém. Eu não posso. Lá no terminal de passageiros. Aí tinha um irmão nosso que ele parava o trabalho dele, vamos supor, dava 2h30, ele parava o trabalho dele, ia lá no saguão e começava a entregar folheto evangelístico para as pessoas. Aí um fiscal do terminal foi falar com ele, falou, não faça isso não, não pode fazer isso não no horário de trabalho, e nem fora daqui, do horário de trabalho aqui, você não pode entregar folheto não, não pode fazer essa abordagem com os passageiros. Aí ele falou, tá bom. Aí ele saiu, no outro dia ele fez a mesma coisa. Aí ele foi chamado a atenção e foi O levado para essa inimigo está questão. furioso. Ele falou, É, ele falou. O inimigo está furioso. sim, então, Isso é aí que acontece? perseguição, é o comunismo. Ele veio falar comigo o seguinte, ele falou, ó, eu tô cumprindo o mandamento de Jesus e da palavra de Deus. Aí eu falei, qual o mandamento? Ele falou, eu tenho que ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Tempo Certo? fora de tempo. Isso. E aí ele citou, não, porque Paulo disse que eu tenho que pregar tempo e fora de tempo. Aí eu vi que ele não tinha nem como abordar o assunto com ele, né? Porque a passagem não é isso. Então, assim, o que ele entendia que era pregar o evangelho? Era ele dar folheto. Só que lá era proibido fazer isso de qualquer religião. Então não era uma perseguição religiosa ali. É porque ele estava ali para trabalhar. E é nessa relação de trabalho, é no dia a dia que eu vou levando o evangelho para as pessoas, que eu vou anunciando. Agora, ir lá na rua, ele pode ser a qualquer horário aqui no Brasil ainda, lá numa praça, entregar um folheto, ele não é proibido. A igreja lá onde eu leciono fez uma cantoria lá num shopping, aqui de Caxias. Eles chegaram, começaram a cantar, isso aí viralizou na internet, não sei se vocês viram. O pessoal começou a cantar no meio do shopping lá, a gente chorando. Então, assim, o que o Iago Martins falou é verdade. Você é um cristão em qualquer ambiente. Você vai pregar em qualquer ambiente. Só que agora você tem que verificar o que é essa pregação do evangelho. É só o falar? Inclui o falar também, né? O Francisco de Assis ele dizia lá: pregue o evangelho a todo tempo, se possível, use palavras. Agora, eu tenho que ter essa sabedoria também, para que eu não deixe de fazer uma coisa pela qual eu estou sendo pago para eu começar a pregar. Aí, por exemplo, eu vou chegar lá, eu sou professor numa universidade, eu sou professor de história. Aí, no meio da aula, eu começo a pregar. Se alguém me interromper, eu vou falar que é perseguição religiosa? Não, porque eu estou sendo pago para dar aula de história. Mas na minha jornada lá, as pessoas vão ver a minha conduta, vão ver como que eu sou. E aí vai atrair, não adianta. Isso aí, a luz vai brilhar de qualquer forma. Aí sim a pessoa vai chegar e vai pregar, ela vai falar. Por que a sua vida é assim? O maior exemplo disso hoje em dia, eu vejo que é a janela 10x40, onde tem vários missionários lá que eles vão como profissionais. Só que lá eles não podem anunciar diretamente. Aí o que eles fazem? Eles vão vivendo. Técnico de futebol, uma vez eu todo ignorante, eu vi um menino lá com uma camisa do São Paulo dando aula na CEPAL. Aí eu falei, rapaz, eu era da Assembleia, né, com terno e gravata. Daí eu falei, um menino com a camisa do São Paulo dando aula para pastores aqui, que absurdo. Mas o que era? O menino era treinador de futebol, não? Lá num país que persegue os cristãos. E ele explicando como é que ele fazia. Aí o que aconteceu? Para resumir, o cara deu uma entrada nele forte lá num treino que ele jogou com eles. O cara deu uma pancada nele. E ele ficou quieto. E geralmente o pessoal não aceitava esse tipo de entrada lá, dava briga, e ele ficou quieto e tal. E aí depois o jogador lá foi falar com ele, por que que ele tinha agido daquela forma. Aí o que que ele fez? Pregou o evangelho. Então, se você é um cristão, é impossível você não anunciar o evangelho, é impossível isso. Agora, tem que entender também o que significa esse anúncio. O irmão lá, tadinho, ele entendia que ele tinha que deixar o trabalho dele para entregar folheto no terminal de passageiros, e não é isso. Amém. O pastor Nelson Amém, tem uma É, glória a Deus. pergunta, mas Édeler, por favor, antes do. Édeler, um minutinho só. É, o Isaías está aí, o Wilton, mas está quietinho. Vai perguntar nada, Isaías? Hoje não, é que, como eu fiz a cirurgia ontem, chegou um pessoal aqui, aí eu tive que desligar o microfone, então não deu muito para prestar atenção. Eles vieram Ah, me tá. visitar, Tá mas na bom. próxima a gente tá aí. Tá bom, Édeler. Édeler, ó.
o Isaías. Pimenta também Isaías, não. João Carlos já posso perguntou. complementar? Irmã Sheila está quietinha. Éder está satisfeito. Por favor, pastor Nelson, fique à vontade. Uma das coisas que que eu me preocupo é que, se eu não me engano, foi Foucault que disse, né? Foucault, que toda relação é uma relação de poder, né? De Então, quê? De quê? nós vamos ter relação de poder. Ah, Toda relação é uma relação de poder, tá? com certeza. Então, nós temos uma relação quem líderes e liderados, né? Quem comanda, no caso ali, será o primeiro. É muito perigoso, às vezes, a gente colocar o seguinte, a questão da hierarquia. A hierarquia vai bem em qualquer local, entendeu? A gente tem hierarquia na nossa casa, a gente tem hierarquia no trabalho, a gente tem hierarquia no militarismo, a gente tem hierarquia na igreja. É muito sério a gente colocar isso. No, Por quê? o pastor Porque Nelson, na igreja de então, Cristo, na igreja de Cristo, tem hierarquia, tá bom. Isaías, porque é o seguinte, a gente vive debaixo de uma submissão. Só uma colocação só, é um pensamento meu, tá? Não, eu Porque é o respeito seguinte, muito. eu tenho uma Respeito muito. responsabilidade, tá? Veja bem, apesar de ter toda a liberdade, entendeu? Eu tenho uma responsabilidade, eu procuro agir dentro dessa coerência. Para quê? Até para que não dá mais do que falar. Eu sou muito respeitado na minha comunidade de fé pela palavra, pelo compromisso, também pela liberdade que eu tenho de colocar as palavras de uma maneira bem coerente, eu procuro bem analisar. Mas, em relação ao tema que a gente estava aqui estudando, eu acho interessante, o Wilton, é que aqui parece que nós, muitas vezes, nós olhamos uma igreja como se fosse responsável por toda a tragédia social. E muitas vezes nós tentamos jogar nas costas da igreja uma responsabilidade que é do Estado, né? Porque o Estado é omisso por natureza. Então, nós temos uma igreja que ela não tem a capacidade de suportar toda essa demanda, entendeu? E também tem outra problemática, que é a igreja desestruturada. A igreja sabe trabalhar muito bem a relação do poder, mas ela não sabe trabalhar a questão setorial e departamental muitas vezes. Por quê? Porque as pessoas que trabalham na liderança têm uma visão ali do intitulamento, de que está na frente de uma grande obra, mas ela não sabe como organizar isso para que possa colocar cada um no seu devido lugar. Por exemplo, na nossa instituição de fé, nossa comunidade de fé, nós temos pastor de homem, temos pastora de mulher, temos pastor de jovem, temos pastor da ação social, temos pastores, sabe, para que a gente possa trabalhar dentro dessa questão setorial, entendeu? Então, eu acho que falta muito um pouco dessa visão, Isaías, nas igrejas. Isso facilitaria muito o trabalho da igreja local em si, da igreja local de fazer um trabalho espetacular no bairro e adjacente onde ela se encontra. Eu acho que isso que tem sido assim o nosso grande problema. E aí, quando a gente recebe pessoas na nossa igreja, que são aí pessoas de rua, muitas igrejas não têm esse preparo, esse suporte para poder lidar com essa situação, o que é ruim demais. Isso precisa ser urgentemente trabalhado, porque a gente às vezes até coloca um peso na igreja que ela não tem essa estrutura. É só uma Amém. colaboração. Amém. Valeu, Nelson. Quando você falou que você é bem quisto na comunidade onde você congrega, eu pensei assim, Jesus deve estar falando assim, poxa, como eu queria ser tão bem quisto assim também, nas comunidades onde eu ia. Jesus Cada um deve é ter... cada um. Eu acho que o Cada sonho um, de cada Jesus um na era igreja. esse, ser bem Cada um é quisto, só cada que um. ele só tomava na cabeça dos crentes. Jesus Ah, só tomava mas na era cabeça. amado. Mas era amado. Vamos concluir, porque... Por favor, professor, quer dar mais uma palhetada final? Porque hoje foi bom demais, professor. Foi bom, 10h35 foi com bom, mas certeza. aprendemos uns com os outros. Por favor, professor, uma palavra Então, essa questão, final. E eu queria pedir também o pastor Nelson que orasse pelo final, logo após a fala tá, do professor. isso, é aquela questão, são muitos pontos que levariam muito tempo para a gente tratar, né? Quando se fala de hierarquia, nós temos que ter esse cuidado também, porque Jesus ele disse que entre os gentios eles dominavam uns sobre os outros, mas entre o povo de Deus eles seriam tratados como irmãos. Então a autoridade espiritual no nosso meio é o exemplo, né? Como o pastor aí falou.
Quem tem autoridade no nosso meio não é o cargo, não é o título, é a vida, é o exemplo de vida. E essa questão social, ela muda muito, né? A gente sempre vai falar aqui da pobreza, porque nós somos um país de terceiro mundo. Mas se a gente pegar, por exemplo, essa situação Suíça, social, levar para a Suíça, Noruega, Finlândia. acabou o problema. Você vê como que lá a dimensão do evangelho vai ser uma outra tratativa. Eu não vou precisar estar preocupado lá com a saúde das pessoas, lá com o imposto, com o mau Casa salário, própria. casa própria. Lá vai ser uma outra realidade e as pessoas também precisam do evangelho lá. Por isso que eu digo que, é claro, a gente vai trabalhar, o que está sendo falado aqui é no Brasil, porque a gente está no Brasil. Então a gente tem que viver essa realidade. É o problema que bate na porta. É o irmão que está ali, ô, irmão, me ajuda aqui, eu estou sem um dinheiro do gás, eu estou com a luz atrasada, meu filho precisa ir no hospital, não tem dinheiro. É a nossa realidade. A gente tem que viver o evangelho dentro dela, não tem como fugir. Agora, quando a gente pensa de maneira global, você vê como que vai mudar a situação? O que a igreja vai fazer num país como a Noruega? Não Mas, vai trabalhar, não vai professor, trabalhar. desculpa cortar. A realidade que Jesus viveu na sua época era idêntica à nossa, em questão de pobreza? Então, depende do local, exatamente. Depende do local. Ele estava inserido ali num local que é uma explosão. A Palestina ali, a Galileia, era um barril de pólvora, né? Aí se você pegar alguns locais, graças a Deus que alguns locais já mudaram isso. A gente não quer aqui pregar que tem que ser uma teologia da miséria, né? Não é nem a da prosperidade, nem a da miséria. Mas tem locais que essa questão social ela vai acabar. Não, se eu chegar e falar, ó, Jesus vai mudar a sua vida, eu vim aqui para orar por você para que você fique curado de uma enfermidade. O cara ele tem assistência dele, que o pastor Nelson falou, o Estado lá, ele cumpre com o dever dele. É diferente do Brasil, mas lá ele vai ter uma necessidade do evangelho também. E o Castilho, que ele faz esse material, ele estava inserido num país que é diferente do nosso. E ele deixa isso bem claro em cada. Ele sempre cita os países do terceiro mundo, né? Quando ele quer falar acerca aqui de nós. Então, para nós aqui é uma realidade mesmo, que o João comentou. Você está ali, você está vendo um irmão ali que não tem roupa. Se você for para alguns países, você vai ver pessoal morrendo de fome. E tem outros países que o cara está morrendo de tédio. Você já viu essa reportagem? Por que, que as pessoas estão se matando? Porque elas têm tédio. Elas não têm conta Suíça, para não têm lidar com questões financeiras. A vida vinte e dela oito perdeu anos, é. a vida dela perdeu sentido. Quer fazer assim, o que eu vou fazer? Eu já conquistei tudo que eu tenho casa, carro, mulher, filho, bom emprego. Ele fica no tédio e ele acaba morrendo também. Então, Professor Hilton, a questão do evangelho ela é rica, porque ela depende do local, a forma como nós vamos levar Cristo para as pessoas, qual que é a demanda dali? Isso é uma coisa muito séria. Jesus, impressionante que Jesus não foi para Séforis, né? É Séforis, que era a cidade Séforis, rica, do lado ali dele. né? Que, Isso. que onde pegava a mão de obra da Galileia, né? Bem Jesus não Eu possível chegou queria aí fazer um lá, né? comentário. bem possível que ele tenha trabalhado antes de começar seu ministério, né? É, né? Eu Por Lá. queria fazer um favor, comentário antes de fechar. poxa, apóstolo, eu queria. Poxa, apóstolo, meu líder, eu queria, poxa, brincadeira. Por favor. Eu vi que nesse texto também a gente só aprende quando a gente passa também por alguma coisa parecida. Ali os dois estavam preocupados com a sua necessidade, né? Qual turma eles entrariam para servir? Ia dar uma volta lá em todas as turmas. Então a sua necessidade era não tocar, porque ele ia ficar fora da turma para servir dentro do tempo. Em um certo ano da minha vida, tinha um cargo muito importante nas drogarias Pacheco. E era um dia de reunião e o telefone toca. Meu cunhado na linha. Aí eu falei assim, meu cunhado não me liga. Aí quando ele falou assim, Márcio, tá tudo bem com você? Eu falei, cara, pode falar. Quem é? Ele, cara, seu pai. A minha necessidade naquele dia era estar em todas as reuniões,
minha necessidade naquele dia, eu tinha que estar lá naquela reunião dos diretores naquele dia. Mas houve uma necessidade maior que foi ver o meu pai no chão morto, em Irajá, próximo da igreja que eu até congregava. Márcio, vem aqui que é seu pai está na rua. Então, acho que tem a ver com a necessidade também. Então, a questão da prioridade hoje, a gente aprende um pouco. Eu, depois disso, irmão, fiquei muito equilibrado. Além do evangelho me equilibra todos os dias, às vezes a gente dá necessidade e importância a tantas coisas que daqueles homens ali servir, de repente, era melhor do que visitar aquele homem no chão. Servir era melhor que não perder a turma, a próxima escala, eram várias turmas servindo, era mais importante daquele homem no chão. Mas quando acontece uma coisa na sua vida que Deus, de repente, está no controle da vida, você passa a ser um pouco mais equilibrado. Eu acho que quando a gente afeta essa questão própria nossa, a gente revê muitas coisas. E aquele dia, a partir daquele dia, eu dei importância a algumas coisas que eu não dava. Será que é necessário acontecer isso na vida de cada um? Eu posso pensar em divórcio todos os dias, meus irmãos. Mas a pessoa que mais precisa de ver o evangelho na minha vida é minha esposa. E eu estou fazendo uma obra de Deus. Não estou muitas vezes dentro do templo, não estou muitas vezes em eventos com os irmãos, mas depois daquele bate-abate que eu fazia muitas coisas, um cara importante, eu falei assim, cara, qual é a sua necessidade? A necessidade deles era não tocar e servir no templo. Mas será que poderia acontecer alguma coisa na vida deles para eles mudarem e terem encontro com Cristo, para que mudasse a sua forma de equilibrar um pouco mais? Acho que a gente precisa passar por isso para chegar a essa conclusão. E cada um tem a sua particularidade. Eu, quando eu brinco, pessoal, para quem você mais prega o evangelho? Eu falei assim, cara, para minha esposa, minha família, dentro da minha casa. Essa é a minha prioridade. Aí quem vai falar que eu não estou fazendo a obra de Deus? Nunca leu o evangelho. Não conhece Cristo. Varão. Deus abençoe, irmão. Fica na paz. Isaías, Por favor, pastor Nelson, ora, por favor. Só contar um testemunho, posso? Me permite? Pode, pode. Rapidamente. Eu passei um momento assim, que foi assim, muito forte na vida e na experiência com Deus. Eu estava ali na Providência, morando perto da Providência, e aí, uma manhã, eu estava pegando material para levar para minha casa, e aí passou um jovem correndo e os caras atrás pegaram ele, e aí pegaram a madeira, começaram a bater porque falaram que ele estava roubando. E aí levaram ele para uma parte de cima e eu com o material embaixo. E deram um tiro na mão desse jovem. Rapaz, naquele dia, eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Era mais de 20, cara. Eu subi a escadinha, eu olhei para os caras e falei, meus irmãos, vocês não vão matar ele, não. Cara, pastor, não se mete nisso, não. Vocês não vão matar ele, não. Vocês não vão matar ele, porque da mesma maneira que eu estou intercedendo pela vida dele, eu faço pela de vocês. Ali eu estava colocando a minha vida em risco. Naquele momento, aqueles caras baixaram as armas. Aquele cara o gerente do tráfico lá, falou, então deixa eu dar só uma madeirada. Eu falei, não, você não vai dar mais madeirada nenhuma nele. Ele já está todo arrebentado, todo ensanguentado. Aquele rapaz agarrado no meu corpo. E eu, diante daqueles homens ali, pela misericórdia de Deus, peguei aquele rapaz, levei lá para a Central do Brasil, pela rua, ele chorando, e ao mesmo tempo agradecendo a Deus por estar com vida. Deixei ele na Central do Brasil, porque foi um equívoco, não era ele que estava roubando, era outra pessoa. Deixei com uma pessoa lá, retornei, fui lá nos caras, na Boca de Fumo, agradecer pelo fato de ter me respeitado. Daquele dia em diante, a minha consideração naquela comunidade, pela misericórdia de Deus, cresceu tanto,
eu passei a evangelizar toda aquela comunidade, ao ponto de levar missionários estrangeiros para fazer a obra e todos eles guardarem as armas naquela comunidade. Isso para mim foi algo assim impactante. Toda vez que eu volto à Providência, o respeito é muito grande, mas porque existe um Deus todo-poderoso na frente. Amém, Então, Jesus. são experiências da Isaías que marcam. Amém. E eu falei, caramba, eu podia também ter morrido, mas Deus garantiu pela misericórdia do Senhor. Aquele dia eu me senti assim, o divisor das águas na minha vida em relação ao reino de Deus como pastor. Amém, Jesus. Ora, por favor, pastor Nelson. Amém. Obrigado aí pela oportunidade que vocês me Pareça mais deram. vezes. Vamos ver. Só é Sim, importante. vou aparecer. Estava com saudade. Vamos lá, querido. Amém, Senhor, Jesus. nós Muito queremos te agradecer por mais uma noite que passamos diante da tua presença, nos deliciando da tua palavra, Aleluia, Jesus. Obrigado, estudando, Senhor. Senhor, Jesus. buscando conhecimento, buscando entendimento, O povo, buscando meu Deus. compreensão em relação às Obrigado, coisas Espírito pertinentes ao Santo. teu reino. Obrigado mais uma vez pela vida do Isaías, que lidera esse grupo. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida do Wilton, Possamos que viver esse tem evangelho, que Jesus. tem sido Abençoe o instrumento, povo, meu Senhor, instrumento no ensino, um chamado muito especial, Senhor, um Ó, chamado muito Jesus. bonito, povo, meu Deus. usado com temor e com sabedoria, ó Deus, para Ó, orientar Espírito aquele Santo. que tenta de Ó, ouvir tua Senhor, voz. Obrigado muito por cada irmão aqui participante, por esse grupo aleluia, que tem sido fiel, que Aleluia, tem Jesus. sido, Pai, permanente, Ó, Senhor, em cada Espírito aula, Santo. em cada momento. povo, Continua Espírito de abençoando e acrescentando mais vida. Deus, Jesus. E tudo que foi falado aqui esta noite possa ser guardado em nosso coração Obrigado, para Deus. proveito nosso, principalmente em relação à preocupação com os mais necessitados. Nos liberta da Aleluia. hipocrisia Por favor, religiosa, Jesus. Tem misericórdia de mentira mim. religiosa, e nos Salva torna o nome, verdadeiros adoradores, aquele que tem comprometimento com o teu reino, comprometimento com a tua obra na íntegra, Deus, Deus. mas guiado não pela emoção, pelo teu Sabedoria para mim, Espírito Jesus. Santo, para que Aleluia. nós possamos ser assertivos e não erráticos, Senhor, no propósito que o Senhor tem nos chamado. Continua Aleluia. abençoando esse grupo, nos dando uma semana vitoriosa, nos dando livramento, ó Deus, de todo mal, Senhor, e nos Aleluia, Jesus. guardando debaixo das tuas mãos poderosas e nos enchendo do teu amor, para que possamos viver Aleluia. em plena comunhão com os irmãos, respeitando a cada um, amando, Pai querido, assim Aleluia, como Jesus. Obrigado. para a glória e louvor do teu santo nome. Dá uma noite de paz a cada um, uma Amém, noite de Senhor. tranquilidade na família. Visita Aleluia, nossos Deus. lares de maneira poderosa, Senhor. Permaneça, Senhor, conosco e nos ajuda a Aleluia. entender a missão e a não perder a Nos ajude, Jesus. missão. É É verdade, isso Senhor. que nós te pedimos, te agradecemos. Em nome santo de Jesus. Amém. 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 Gente, beijo no coração. Deus abençoe. Amém. Beijo no coração. Amém. Amém. Amo Coração vocês.